Chegou a hora da nossa estreia, um mergulho na vida de 6 jovens que trocaram noites de baladas por madrugadas de muita atenção e de muita responsabilidade. Eles acabaram de se formar em medicina e vão começar a chamada residência. É o estágio para aprender na prática, com pacientes de carne e osso, a especialização médica que escolheram seguir. A partir de agora, eles não têm mais o direito de errar. Eles são residentes 1. Essas caras jovens podem enganar muita gente. Quando um paciente chama doutor, eu achava que nunca era comigo. Eles acabaram de sair da faculdade de medicina. É uma vida dupla, né? De médico e estudante. Preparo físico tá faltando pra mim, né? E a equipe do Fantástico está acompanhando a vida de 6 jovens médicos no primeiro ano da residência. Tudo ainda é novo para eles. João, coloca a luva, já vai lá. A rotina é puxada, o estresse é enorme, mas as recompensas são de tirar o fôlego. Hoje, os residentes Alan, Renata e João vão assistir suas próprias vidas e contar as suas histórias. Bem-vindo ao mundo dos Residentes 1. Doutor Márcio não tá aí não, né? Não? Beleza. Acho que eles estão guardando vaga de UTI pra poder entrar na próxima cirurgia. Beleza. A gente se sente um pouco caipira aqui na cidade mesmo, porque a gente vem lá do interior, com sotaque diferente. Eu lembro que na minha prova da residência eu já pensei, putz, a primeira palavra que eu falei foi colar cervical, cara. Gente, eu me senti um peixe fora d'água aqui no começo. Você não apagou a minha evolução, não, né? Não, pode ficar tranquilo. Tem certeza? Absoluto. Olha. Desde pequeno eu sempre quis ser médico. Os meus pais, né, sempre me estimularam para estudar, para eu buscar esse meu sonho. Minha mãe era zeladora, meu pai, ele é porteiro. A dedicação dele sempre foi dar o melhor para mim, não deixar nada faltar para mim, sabe? E é muito estranho você ouvir doutor, assim, a gente é chamado de doutor, da noite pro dia, assim, né? Respira fundo, bem fundo. Puxa o ar. O primeiro ano da residência é difícil porque tudo é novo. A gente está conhecendo situações novas, a gente está aprendendo a conviver com essa responsabilidade nova. O Alan é R1, residente 1, em cirurgia geral no Hospital Albert Einstein. Mas hoje, ele está num estágio no Hospital do Mboimirim, na periferia de São Paulo. Um residente como ele não tem tempo para teoria. Ele está numa equipe de 10 pessoas que tem, nesse momento, uma única missão: salvar a vida de um homem que tomou 6 tiros. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu passei por uma situação tão urgente assim. Um segundo a mais é um segundo a menos. Ele teve alguns tiros no membro superior direito, no tórax, na região axilar e no abdômen também. Ó, não puxa com tudo, espera pra eu posicionar, entendeu? Pra ela poder Exatamente, pra inverter a borda. Alan tem que reconstruir o intestino que foi perfurado pelos tiros. Uma operação complicada. É assim que os residentes aprendem, com a ajuda dos outros médicos. Aê, viu a diferença? Você fica mais seguro. Médicos experientes não nascem do dia para a noite. A gente se assusta um pouco com essa responsabilidade que a gente passa a ter. Eu tento não pensar que eu posso falhar. Eu acho que a gente nunca pode pensar que a gente pode falhar. Porque se a gente pensa que vai falhar, muito possivelmente você vai falhar. Não é qualquer um que aguenta essa rotina. Eles têm 20 e poucos anos e, ao invés de estarem na balada, estão salvando vidas. Ou acordando às 5 da manhã para encarar um longo dia no hospital. É o caso da R1, Renata. Oi, pai. Agora eu tô entendendo que as pacientes falam: você é muito novinha pra ser médica. Tem umas roupas aí que a mãe mandou. Minha mãe sempre manda roupa limpa, jaleco limpo, passadinho, vida boa. Você tá bem? Tô, tudo bem. Você não mediu ainda a glicemia? Ainda não. Eu fui diagnosticada com diabetes aos 18 anos. Em 2 semanas eu emagreci 16 quilos. Por conta dessa descompensação, o diagnóstico e tal, eu fiquei sem enxergar um bom tempo. Aí pra mim foi um baque, que eu achei que eu nunca mais fosse voltar a enxergar. E aí já era, né? Tava tudo perdido. E desde então eu uso insulina, né? A insulina normaliza o nível de açúcar do sangue. Mas a rotina pesada que a Renata tem na residência não está ajudando em nada o controle da sua doença. E hoje vai ser ainda mais difícil.
ela vai encarar um plantão de 24 horas. Tudo bem? João é o R1 que tava de plantão agora à noite. Tudo bem? Uma cara de soninho. Bastante. O plantão de 24 horas é difícil, é pesado. A gente almoça a hora que dá uma livrada, a hora que a gente consegue zerar as fichas da caixinha. Por causa da diabetes, a Renata precisa comer de 3 em 3 horas. Mas uma grávida está com muitas contrações no centro obstétrico. Começando a contração, Sônia. Puxa o ar. Respira Mais uma dessa. Agora descansa. A Renata pode passar muito mal se ficar sem comer, mas ela não vai abandonar a sua paciente. Perigoso, convulsionar, desmaiar, perder consciência. Mas eu quero estar na sala de parto. Eu vou fazer questão de estar presente no parto dela. Boa, Sônia. Muito bem, Sônia. Tá ótimo, Sônia. Você tá indo super bem, Sônia. Isso. Tá quase na certa. Tira o lençol azul de cima. Vai bem. É isso aí. Muito Boa, bem, Sônia, muito bem. Vai, Sônia, de novo. Isso. Boa, Sônia. Agora pode segurar. Tá bom. Deixa mais solto. Isso. Parabéns. Parabéns, Sônia. Cada parte é diferente, assim, mas eu sinto aquele arrepio dos pés à cabeça. Eu assistindo aqui já deu uma... Que branquelo! O plantão de 24 horas da Renata está só na metade. Do outro lado do Hospital das Clínicas, João, que é R1 em anestesia, também vai começar um dia difícil, num dos estágios mais complicados da especialidade dele. Esse é o primeiro dia de um estágio de UTI. Faz parte da minha residência, inclusive do R1, estágios em UTI que são para mim emocionalmente mais difíceis, mas que respondem por 1/3 da residência. A UTI é o lugar onde ficam os pacientes mais graves, que precisam de cuidados intensivos 24 horas por dia. É um ambiente muito difícil. Eu já estive do outro lado, como familiar. Minha avó, que eu amava muito, ela teve uma infecção e não tinha muito mais o que fazer pela minha avó. Mas eu tenho certeza que ela está comigo e ela me ajuda nesses momentos mais difíceis que a gente passa. E aí, como que a senhora tá? Eu tô bem, Tá bem? Vou escutar um pouquinho o coração aqui, tá? Com licença. Tudo muda muito rápido, às vezes, assim, quando a gente está num ambiente de terapia intensiva. O coração de uma das pacientes da UTI está cada vez mais fraco, batendo mais devagar. João, coloca a luva, já vai lá. Mas eu vou... Dr. Bruno, que é um intensivista experiente, coloca o novato João na linha de frente. E logo no primeiro dia dele, João precisa colocar uma agulha na artéria da paciente. Só assim a equipe vai conseguir aplicar uma medicação para melhorar a pressão dela. Mas encontrar a artéria batendo tão fraca assim é um desafio para o R1. É bem difícil. Sente alguma coisa? Não? Não, tá duro, porque eu sinto uma resistência. Se eu furar, eu vou na veia. Tá conseguindo faltar alguma coisa? Muito fraco. Eu vou ter pouco. A experiência do Dr. Bruno fala mais alto. Ele decide procurar outra artéria em outro lugar do corpo da paciente. A gente estava preocupado porque é um procedimento muito tenso, é uma responsabilidade muito grande. Erros não são admissíveis, né? Foi. Acho que todo mundo se pergunta o tempo todo, será que o que eu estou fazendo é o melhor? Será que eu estou fazendo é o certo? Será que tem algo a mais que eu poderia fazer? E é esse algo a mais que o Alan precisa fazer para salvar o homem baleado com 6 tiros. Quando estabilizou, quando a gente teve essa resposta da anestesista de que o paciente tinha melhorado o quadro, a pressão estava se estabilizando, a frequência cardíaca, dá uma situação de um alívio temporário, assim, né? Um certo, poxa, o que a gente fez deu certo. Agora, o tratamento definitivo para ele, quais são as opções para ele? Revascularização. Se não tiver resolução da parte vascular, tem possibilidade de amputação. Precisa conversar isso com a família também.
está estável, conseguimos controlar o sangramento da artéria axilar e conseguimos. E da barriga também. Muito obrigada, viu? O importante agora que está estável, a gente está aguardando a avaliação da vascular. É difícil passar uma notícia para um familiar. A gente tenta se pôr no lugar do familiar, de compreender a situação, de ver que aquilo não é um caso, que aquilo é uma pessoa, é um ser humano que tem toda uma história. A residência é o lugar onde o R1 aprende o que é ser médico na prática. Um trabalho difícil de deixar para trás, mesmo quando termina o plantão. Eu gosto de ir na academia para extravasar. Eu acho que isso me ajuda bastante a tirar o estresse. Cansaço, horas não dormidas, pressão emocional, tudo isso faz parte de um aprendizado que nunca termina. Hoje, eles são apenas R1. Amanhã, serão os médicos que um dia podem salvar sua vida. Eu chego em casa, eu vou dormir. Tomo um banho e vou dormir, porque no dia seguinte tem que acordar bem cedo para estar lá de novo, né? Na semana que vem, nossos residentes 1 vão encarar o próximo estágio, sacrifícios. Já é a segunda cirurgia do dia, e daqui a pouco vou entrar na terceira. Cansada. Médico não fica doente, médico não tem gripe, médico não tem dor.